Então vamos lá. A maledite do terreiro que eu frequentei tentou acabar comigo quando eu tinha apenas 11 anos. Filha da mãe. Eu não coloquei o chat aqui, achei que eu tinha colocado. Bom, vamos lá. Tô abaixando aqui de novo na tela, né, pessoal? Vou abaixando. Vamos lá. Olá, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana, tenho 15 anos. Sou um bandista e sou do interior de São Paulo. Quero destacar que eu amo e sigo a religião até hoje com muito respeito e que não culpo a mesma nem as entidades que possam ser citadas no relato. Todo ocorrido é culpa de seres humanos de má índole. Então vamos lá. Se houver nomes, já estarão trocados. Me desculpe qualquer erro de ortografia. Desde que eu me conheço por gente, a minha mãe frequenta terreiros de Umbanda. Porém, ela nunca quis me levar em um. Quando eu completei 11 anos, eu comecei a pesquisar sobre a religião. E como uma boa teimosa, eu fiquei no pé da minha mãe até ela me levar em um terreiro. E assim foi feito. Achamos um terreiro em um bairro bem isolado da minha cidade, um lugar bem humilde, e lá fomos, eu e minha mãe. Chegando lá, era uma gira de caboclos, e no início da gira, os médiuns estavam dando passagens para orixás. E eu estava lá, sentada na assistência, quando começaram a tocar para Oxum. E eu comecei a chorar, uma característica muito forte da minha mediunidade, pois eu sou filha de Iemanjá e de Oxum também. Bom, vendo isso, a mãe de santo... Os nomes estão trocados, tá. Vendo isso, a mãe de santo Mel, é isso? Veio até mim e provocou com um ajá. É como um tipo de sino que chama os orixás para irradiação. Gente, eu não entendo disso, tá? Eu tô lendo aqui, mas tem coisa que eu não sei o que é, eu não entendo. Mas tô lendo, para quem entende. Então, ela me provocou com um ajá. Ela provocou com um ajá a minha incorporação com Oxum. Sim, Ana, eu sei que eu tinha 10 anos. Não é uma idade boa para tanta responsabilidade, que é a mediunidade, mas aconteceu. E graças a Deus eu tive maturidade para lidar, mesmo que a minha intenção não fosse essa. Assim, eu e minha mãe entramos para a corrente desse terreiro. Para melhor entendimento, a mãe de santo Mel era idosa, porém com uma energia bem grande, nada debilitada. Ela tinha 2 filhas, Maledite e Pamela, já casadas e com filhos. O terreiro era basicamente frequentado por seus netos e filhas. Essas ocupavam o cargo de mãe pequena. No começo, nada havia de errado. Pelo contrário, as entidades desse terreiro me ensinaram muito nesse tempo. A Maledite se aproximou muito da minha mãe. Uma ótima amizade. Estavam juntas sempre. Maledite trabalhava como auxiliar doméstica e minha mãe a chamou para trabalhar na casa em que morávamos eu, minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho, já que elas se davam tão bem e que minha mãe precisava de ajuda. Então, assim se fez. A Maledite trabalhava com uma pombagira de uma linha muito querida por mim. Era uma Maria Mulambo, e Mel trabalhava com uma Maria Padilha. Nós víamos no terreiro alguns trabalhos feitos que nos eram estranhos. Depois descobrimos que eram feitas amarrações e outras coisas mais. Ana, ao meu ver, existem Exus e pombagiras coroadas por Deus que servem à luz, mas também existem espíritos ditos assim que sucumbem ao mundo carnal e cometem o mal a troco de coisas materiais, não tendo seu cargo como um ser de luz. Depois de um tempo, tudo começou a mudar. A Mel tratava minha mãe muito mal. Eu estava literalmente definhando por uma anemia, já que a minha menstruação começou a ter um fluxo muito intenso. Eu estava triste e me afastando de tudo, me fechando totalmente. Minha mãe estava brigando muito com meu pai.
estava totalmente surtada, arrumando briga em casa por qualquer besteira. Relevamos isso e começamos a achar caixas estranhas dentro da nossa casa. Meu nome com absorvente sujo amarrado com fitas e agulhas. O nome dos meus pais em trabalhos que eu prefiro nem descrever. Começamos a desconfiar, mas até então estávamos no terreiro. Até que um dia, eu e meus pais fomos até um shopping da cidade vizinha para comprar uma pelúcia para minha Herê. Compramos e no caminho encontramos um amigo de infância do meu pai, que é mago. Sentamos com ele para conversar e ele nos disse que o seu Zé Pilintra, da minha mãe, e a minha cigana acordaram ele naquela noite e contaram tudo o que estava acontecendo. Ele nos contou dos trabalhos, disse que a Maledite queria separar os meus pais, pois ela era apaixonada pela minha mãe. Sobre os feitos a mim, o objetivo era minha morte, mas até hoje eu não sei o motivo. Ele me fez ver através de telepatia o trabalho que ela havia entregue no cemitério. Era horrível. Ana, era um sapo sem olhos e com a boca costurada e uma foto no meio. Era horrível. A gente já contou um relato aqui esses dias do sapo que não tinha olho, não é? Também estava sem olho com a boca costurada, até a gente falou tadinho do sapo. Olha lá, então tem essa daí, ó, com uma foto dentro. Não sei se tinha nome ou foto, enfim. Era horrível. Depois de um ano, saímos desse terreiro e fomos buscar ajuda para nos livrar daquela maldade toda. Uma amiga da minha mãe, que era minha professora, nos indicou a Raquel, que hoje é a minha mãe de santo, tem mais de 3 anos, mais ou menos 3 anos. Chegando lá, fomos atendidas pela Vocinha, uma preta velha muito amável que nos ajudou muito. Tivemos que fazer uma gira de Exus só para nós. A Maria Padilha, Pombagira de Raquel, soltou a minha cigana, que havia sido presa pela Maledite, já que a mesma é muito forte e me dá o dom de ler cartas, e nos recomendou um trabalho de candomblé. Então assim fomos até a capital, no terreiro da minha avó de santo, e fizemos um ritual de iniciação no candomblé que nos curou espiritualmente. Entramos para o terreiro da Raquel e lá estamos até hoje, felizes e praticando a caridade sob a luz de Oxalá. Sobre o terreiro da Mel, não sabemos mais nada. Só nos resta ter fé na justiça divina de Xangô, pois ela não falha. Esse foi o relato, espero que tenham gostado e me desculpe se houver falta de detalhes, não quis me estender muito. Um beijo para todos aí, Ana, que a minha mãe Iemanjá abençoe seu lar com toda a sua paz e axé. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, um beijo para você. E dessa vez a mulher apaixonada na mãe dela. Mas por que matar a criança, gente do céu? Eu não entendo esse... Oi, não entendo. Não entendo. E tudo se resolve na amarração, tá? Vamos lá. Dane-se o resto, eu quero a pessoa, o mundo em volta pode morrer. É incrível, né? Como, gente, falta um parafuso, não é normal. Tinha que estudar um povo aí, ó. Estudar um pessoal aí que, olha, não dá pra entender, né? Cadê? Aconteceu comigo. É uma moça que nos conta, ela tem 33 anos e é de Presidente Epitácio, São Paulo. Quando eu tinha 18 anos, aconteceu algo sobrenatural comigo. Eu morava em outra cidade, na época, e vim passar férias aqui em Epitácio. Cheguei faltando 2 dias para o Ano Novo, data tão esperada por muitos. Me lembro como se fosse hoje, a virada de ano 2003 para 2004. Estávamos eu e a minha mãe na sala e o meu marido e a minha filha
de apenas 3 meses estavam dormindo no quarto de hóspedes. Me bateu um desânimo. Quando o relógio marcasse meia-noite de casa, eu ouviria os fogos de artifício e me imaginava na orla com a minha família, mas a minha mãe não comemorava datas festivas. Eu me despedi da minha mãe pedindo a bênção e indo dormir. Fui para o quarto e foi aí que vi o inimaginável. Ao entrar no quarto, eu deixei a porta entreaberta. Ao me deitar na cama, eu vi claramente o meu marido e a minha filha deitados. Me deitei entre eles e, ao me virar de barriga para cima, eu fiquei surpresa, pois vi o meu marido, vi o meu marido em pé, nos pés da cama, com outra roupa, me olhando. Foi aí que eu senti o meu marido do meu lado, mas aquela imagem parada me olhando ainda estava lá. E quando eu consegui mexer o braço, eu rapidamente virei o rosto e vi meu marido ainda do meu lado. Foi um baita susto, pois ele, em momento algum, saiu dali. E ao voltar os meus olhos para os pés da cama, aquele outro ele havia desaparecido. Eu fiquei tão apavorada que eu gritava e chorava de soluçar. Eu acordei ele aos gritos e a minha mãe, que estava na sala, veio correndo. Como eu não conseguia falar, ela me deu água com açúcar para me acalmar e quando eu já estava mais calma, eu expliquei tudo para eles. A minha mãe disse que era o espírito dele que estava dando uma volta. Ele mesmo não tinha explicação para isso, mas eu vi que todos acreditavam em mim. Sabe, eu não dormi naquela noite e se eu tivesse dormindo, o pior teria acontecido, pois a minha filha estava na mesma cama que nós e caiu no vão da cama, ficando presa pelo pescoço. Como assim? Eu não dormi naquela noite. E se eu tivesse dormido... Peraí, você não dormiu por conta do medo que você ficou daquilo. Aí você passou a noite em claro. Porém, no meio da madrugada, a sua filha que estava dormindo na mesma cama caiu no vão da cama e ficou presa pelo pescoço. Então, hoje eu entendo o recado. Graças àquele susto, eu fiquei acordada. Eu tenho um sono pesado e se eu tivesse dormido aquela noite, a minha filha não estaria com vida hoje. Ela pôde ficar acordada para socorrer a menina que caiu no vão da cama. Seja lá quem ou o que era aquilo, eu agradeço de coração pelo susto. Depois disso, eu passei a ter medo do meu marido morrer e entrei em depressão. Gente, meu casamento acabou e eu fui me tratar, achando que eu estava louca. Só depois de muitos anos que eu entendi o recado e hoje eu sou casada com outro. Eu creio que além desse mundo existem outros. Eu vi muito mais coisas que para a humanidade não tem explicação. Devido a isso, tudo que eu passei, hoje eu me apego na religião do amor. Sou espírita de coração e tento a cada dia aprender mais um pouco. Nossa, olha só. Na verdade, foi meio que um susto justamente para você ficar acordado. Mas teria outras formas, né? Tipo, na hora, assim, dar uma acordada. Enfim, não sei, não vou questionar o lado de lá, mas... Que coisa. Anjo da morte? Minha mãe teria me visitado no dia de seu enterro? A moça que nos conta esse relato diz que aqui ela vai contar 2 histórias, 2 relatos que aconteceram com ela no dia que a mãe dela faleceu, quando ela ainda era uma criança. Ela conta que já passou por muita coisa, já vivenciou várias coisas inexplicáveis, mas o que ela vai contar aqui é o que mais a impactou. Ela conta que é filha única de mãe solo e que quando ela tinha 6 anos de idade, hoje ela tem 34 anos, descobriram que a mãe dela estava com câncer de mama em estágio avançado. Ela, como criança inocente, achou que a mãe dela ia passar por isso, ia melhorar, ia voltar a ser aquela pessoa alegre,
agitada como ela sempre foi. Mas depois de um tempo ela começou a perceber que tudo aquilo que falavam para ela, tipo, é só pedir pro Papai do Céu que ela vai melhorar. Que tudo aquilo não era assim muito real não, porque por mais que ela pedisse, que ela rezasse, a mãe dela só definhava. Nessa época ela foi morar com os tios dela. Com a desculpa de que as escolas na capital eram melhores, mas depois ela ficou sabendo que só mandaram ela para lá para ela não ver o quão ruim a mãe dela estava. E mesmo morando distante, eles sempre iam visitá-la. Ela ficou aos cuidados da avó, da mãe dela, numa cidade do interior do Rio Grande do Norte. E em uma dessas visitas aconteceu o que ela vai relatar agora. E na sua última visita, ela percebeu que a mãe dela não ia mais melhorar, pois aquela mulher linda, loira, alta, havia se transformado num pequenino ser que mal conseguia respirar, prostrado em uma rede, literalmente sem forças, após 3 anos de calvário, de luta contra a doença. E foi nesse dia que algo incrível e amedrontador aconteceu com ela. Ela conta que a casa da avó dela, nesse dia, estava atipicamente cheia de gente. Todo mundo resolveu visitar a mãe dela no mesmo dia. Ela conta que a mãe dela tinha 7 irmãos, a mãe era a 8ª, estava todo mundo lá, como se soubessem o que estava para acontecer. Então a avó dela arrumou um grande colchão de casal no chão da sala, que dava de frente para um corredor que passava pelos quartos e ia até a cozinha. E foi nesse corredor que ela viu algo. Ela conta que perdeu o sono por volta das 3 horas da manhã. E como naquela época não tinha celular para você ficar se distraindo lá, ela ficou olhando para um ponto fixo assim para ver se o sono voltava. A luz da cozinha estava ligada, caso alguém precisasse ir ao banheiro. E ela ali, distraída, olhando para o nada, quando viu uma sombra, uma silhueta escura, sair do quarto onde a mãe dela dormia, onde a mãe dela estava, saiu do quarto. Era uma silhueta escura com traços femininos, parecia uma mulher. Nas mãos, essa sombra, essa coisa escura, segurava um recipiente redondo, muito parecido com o que a avó dela usava para fazer os curativos da mãe. No primeiro momento, ela achou que fosse uma das tias dela, que estava ali. Só que ao fixar o olhar um pouquinho mais, ela percebeu que aquilo não era nada de carne e osso, porque ela via através daquilo, era meio transparente. E ela ficou ali paralisada, olhando aquela sombra se mover. Aquela sombra foi até a cozinha e ali apagou a luz da cozinha, deixando tudo no mais completo breu. Naquele momento ela gelou, ela cobriu até a cabeça com lençol e ficou encolhida num canto da parede orando. Ela conta que orou até conseguir dormir, pedindo para Deus para não levar a mãe dela. Porque naquele momento ela percebeu que a mãe não teria mais tanto tempo de vida e que aquilo que ela viu só poderia ser a morte que estava levando a mãe dela lentamente. Em menos de 1 semana após o ocorrido, faltando apenas 2 semanas para o tão sonhado aniversário de 9 anos dela, receberam a notícia que a mãe dela havia partido. E aqui começa o segundo relato dela. Conta que o dia do enterro não foi nada fácil, que ela lembra claramente de tudo o que aconteceu naquele dia e como foi doloroso ver a amada mãe sendo sepultada. Imagina uma criança de 8 anos sabendo que nunca mais ia ver, ia ouvir, ia sentir o toque, iria abraçar a pessoa mais importante, a pessoa que mais amava no seu mundo. E ela acha que por isso, por ver uma criança sofrer tanto, Deus concedeu um último contato. Após o sepultamento, voltaram para casa e ela se trancou no quarto e só chorava. Ela não queria ver ninguém. Só queria chorar e depois de muito chorar, começou a questionar Deus, os motivos de Deus. Por que Deus levou a mãe dela? Por que então que ela fez tanta oração em vão? Pediu tanto para Deus e mesmo assim ele levou a mãe? Se revoltou e prometeu que nunca mais rezaria, porque não adiantou de nada. E voltou a chorar copiosamente, chorava tanto que chegava a faltar o ar, quando ela sentiu um toque na perna dela, como um carinho de acalento, daqueles que só mãe sabe fazer. Ela conta que ficou com muito medo, mas continuou ali chorando, até que ela sentiu novamente
um afago agora nos braços e depois no rosto, como se quisesse dizer: calma, neguinha, eu estarei sempre aqui. Ela conta que não se aguentou, chorou ainda mais e mais e saiu correndo do quarto com medo. Mas ela se arrepende até hoje de ter feito isso, porque diz que essa dádiva é dada a poucos. E até hoje ela se pergunta se aquele ser negro era a morte ou um anjo. E se aqueles carinhos foram realmente da mãe dela ou fruto da imaginação, da cabeça de uma criança mentalmente abalada. Meu amigo falecido me salvou. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu quando ela tinha 16 anos. Diz que assim que ela entrou para o ensino médio, a família precisou se mudar para o Japão, por conta do trabalho do pai dela, que é representante de uma fábrica de peças de carro. E ela conta que já sabia um pouco de japonês, porque eles foram avisados dessa possível mudança meses antes. Então ela não precisou ir para uma escola brasileira, ela já entrou no ensino médio comum de lá. Ela conta que morava num apartamento não muito grande, mas também não muito pequeno, junto com os pais dela, já que ela é filha única. Ela conta que chegaram lá em janeiro e ela teve até abril para começar a escola. E ela conta que estava muito nervosa e extremamente ansiosa também para começar a escola. E já no primeiro dia de aula, ela conheceu um menino lá muito educado e que parecia estar muito feliz em ajudá-la a conhecer mais sobre a cultura e a língua japonesa. O Hideki, o nome dele era Hideki, era muito gentil, mesmo sendo um ano acima dela na escola. E ele foi designado pela diretora para acompanhá-la ali no primeiro mês dela na escola, para ir ajudando, mostrando as coisas e tal. E eles ficaram muito amigos, muito rápido, viraram amigos, ele era muito gente boa. Só que aí as provas começaram. E aí o Hideki parecia extremamente nervoso e devastado com seus resultados nas provas. E aí a moça que nos conta esse relato descobriu que os pais do Hideki esperavam dele nada mais, nada menos do que as melhores notas da sala vindas dele. Mas ele não ficou nem entre os 5 melhores da sala. O Hideki entrou em desespero depois de alguns dias e acabou cometendo suicídio, tomando algumas pílulas, alguns remédios do pai dele, em casa mesmo. Ela conta que ficou devastada. Ela já não tinha muitos amigos mesmo, ele era o mais próximo. Conta que alguns alunos se recusavam a falar com ela por conta da aparência dela, claramente estrangeira. E ela se sentia muito sozinha. E diz que até hoje ela acha que ainda não conseguiu superar totalmente, mas algo que aconteceu pouco antes do aniversário dela a deixou mais calma. Ela conta que nasceu em julho, que é verão no Japão. E não sei se vocês sabem, ela diz aqui, mas o verão no Japão é considerado uma época pesada. E de certa forma ela concorda. Os mais velhos dizem que no verão o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos está um pouco mais fino. Nessa época, o país em si teve muitas guerras, assassinatos e desastres naturais. Tudo durante o verão, então muita gente morreu durante o verão, onde a maioria das mortes está marcada. 2 dias antes do aniversário dela, os pais dela foram para Tóquio e ela ficou na casa de uma amiga. Vamos chamá-la aqui de Naomi. Ela era uma brasileira japonesa que nasceu no Rio de Janeiro, mas foi para o Japão com 7 anos de idade. E ela morava em Nagoya, uma cidade gigantesca. E no dia do aniversário dela, ela foi pegar o trem para Tóquio, que é uma viagem que dura mais ou menos 3 horas, ela diz. E no caminho que ela ia fazer, ela precisaria passar por cima de uns trilhos de trem até chegar na estação central para pegar o trem que ela já tinha comprado a passagem. E ela conta que estava com fones de ouvido, totalmente distraída e não viu a comoção. E ela acabou entrando e parando perto demais dos trilhos quando o trem já estava próximo. Ela não percebeu, óbvio, senão ela teria saído do caminho. Sinceramente, ela diz que parou e esperou pelo impacto e pela dor. Mas de repente ela caiu para trás. Simplesmente caiu para trás, como se alguém tivesse puxado ela com força.
Ela sentiu os braços da pessoa segurando ela até com força demais. A pessoa estava trêmula e ela sentia a respiração dessa pessoa no cabelo dela por trás. E o corpo dessa pessoa era quente. Ela diz que eu juro, ela fala aqui, eu juro, era quente. Bom, ela diz aqui que talvez ela estivesse completamente em choque, ela não olhou para trás, ela não olhou para ver quem era, ela só olhava para o trem passando e escutava os gritos das pessoas do outro lado da linha. Né? As pessoas pareciam preocupadas ali com ela. Claro, o trem quase pegou ela. Até que ela ouviu saudade sendo sussurrado atrás, do lado, assim, no ouvido dela. Ela ouviu alguém falando saudade. Saudade foi a única palavra que o IDEC aprendeu e guardou o seu significado. E ela disse que era com certeza a voz dele. E aí quando ela foi olhar e tocar naquele braço que estava segurando ela tocou só nela. Não tinha nada. E aí ela sentiu uma leve dor. Foi como se ela simplesmente tivesse caído mesmo para trás ali no chão. O cotovelo estava sangrando um pouco ralado. As roupas dela estavam sujas e ela estava ali no chão sem ninguém em volta dela. Hoje em dia ela conta que já terminou o ensino médio e trabalha como professora numa escola para brasileiros ensinando japonês básico. Diz que nunca contou essa história para ninguém por medo de ser ridicularizada, mas agora ela acha que está pronta para falar sobre o IDEC e agradecê-lo de verdade. Bom, vendo vários relatos que já me aconteceram, lembrei de um dos 6 envolvendo Edith. Envolvendo Edith, o nome e obrigado, Edith, por quase ter me matado. Bom, é uma ironia em nome, mas eu quase morri. É uma ironia no nome, mas eu quase morri. Obrigada, Edith, por quase ter me matado. Esse é o título do relato, tá? Bom, isso ocorreu ano passado. Eu namorava uma garota 1 ano mais velha que eu, que aqui vou chamar de Edith. E eu gostava dela, mas sempre brigávamos. Sempre que eu falava em terminar, ela rapidamente mudava e parecia a pessoa mais amável do mundo. Então, era um domingo quando decidi terminar. E assim que terminei, senti algo saindo como um peso. Normal, isso é muito comum. Mas também senti que algo ruim aconteceria. E o fato principal é que ela não me contava. Mas eu descobri, depois de terminar, que ela mexia com magia negra. Um dia eu estava na cerâmica trabalhando, fazendo alguns bicos, quando comecei a sentir uma forte dor de cabeça. Mas quando acabou o serviço, só fui para casa e tomei um banho, um remédio e dormi. Ao acordar, eu estava pior e nas semanas que se passaram só piorou. Eu não dormia mais, não comia e vivia com dor de cabeça e febre. Mas 3 semanas depois, em uma quinta-feira, a minha mãe, que é religiosa, me chamou para ir na igreja e eu, juntando o pouco de forças que ainda me restava, fui. Então Deus falou comigo pela palavra. Disse algo assim: você entrou aqui já quase morto, mas eu te digo, esse mal voltará para quem fez. Apenas creia. Parece que foi um milagre. Quando o culto acabou, eu estava já me sentindo melhor. E à medida que fui melhorando, fiquei sabendo que ela começou a adoecer. E um dia fui visitá-la no hospital e disse essa frase para ela. Tirando Edith, que pessoalmente disse o nome dela, só o impressionante é que ela me pediu ajuda e eu não pude. Eu não pude ajudar mesmo ela fazendo mal para mim. Eu pedi que a minha mãe orasse por ela e ela melhorou. Hoje até ela é religiosa, mas eu jurei que nunca mais voltaria com ela. Espero que seja lido hoje no Ao Vivo. Abraços.
Um abraço para você, muito obrigada. Mais Edites, né? Edites, coitadas Edites. Vamos lá. Deixa eu ler este daqui, ó. Outro aviso de minha avó. Olá, Ana e Matheus, um beijo bem grande com muito carinho para você e para sua família. Esse relato é um dos... Muito obrigada, um beijo. Esse relato é um dos muitos que comigo e com a minha família ocorrem, tá? Este relato é um dos muitos que comigo e minha família ocorrem. Acho muito interessante, pois sonho muito, vividamente. Sabe o seriado Medium? Pois é, parece um pouco com aquilo, eu não sei. Recentemente eu tive um sonho muito, mas muito interessante. Eu me vi na casa da minha falecida avó materna e estava muito preocupada. Olhava para o teto e via vigas de madeira tortas, deformadas, prestes a caírem sobre as nossas cabeças do teto. A casa da minha avó estava cheia de gente. Ela estava linda, muito altiva, muito tranquila, fazendo comidas diferentes. A mesa estava farta. Até pastel ela fritava. Mas a minha angústia e preocupação continuavam. A casa me preocupava, pois poderia cair. E ninguém ligava, pois a minha avó nada dizia. Permanecia ereta, como uma rainha. Tive a impressão de que ela estava tão digna, tão correta, que nada a abalava. Ela nada dizia. Olhava séria para mim enquanto os pratos eram feitos. Saladas, carnes, farofa, tortas. Nossa, era muita fartura. E ela ali, só me olhando profundamente. A casa quase caindo e a festa animada. Eu me perguntava no sonho, por que ela não se altera? Ela não se preocupa? O sonho continuou. A festa estava animada, a comida farta, mas as vigas de madeira quase caindo sobre as nossas cabeças. Acordei e pensei muito. Outro aviso dela, mas o que ela quer me dizer? Eu tentava ver no que se encaixava, mas nada. No dia seguinte, eu fui chamada para uma conversa entre eu e o meu ex-chefe. Fui ao encontro e tive uma grande e enorme decepção. Eu saí de um local em que trabalhava por 20 anos, simplesmente por não aceitar uma pessoa ditadora, má e que somente pensava no dinheiro. Honra e dignidade passam longe. Aliás, ouso dizer que eles desconhecem tais palavras, honra e dignidade. De repente, ao chegar em casa, chorando muito, lembrei do sonho da minha querida avó Deni. Ela me mostrou que não importam as circunstâncias, mas a honra, a dignidade e a altivez. Não importam as circunstâncias, mas a honra, a dignidade e a altivez precisam ser mantidas. No sonho havia uma cobertura de palha que uma ventania quase levou, mas ela ficou lá, se curvando ao vento, se adequando à tormenta, continuando firme. Então, pimba! Esse foi o significado do sonho. Manter-se firme, mantendo a honra e a dignidade, que tudo passa e os fortes sobrevivem. Por isso a minha avó estava tão linda, tão mais jovem e tranquila, mesmo com o mundo caindo sobre as nossas cabeças. Vi uma mala linda, toda vermelha, cheia de perfumes, que a minha avó guardava para me dar. Acho que a recompensa está chegando. Contei o sonho para várias pessoas e no centro onde frequento, eles me disseram que a proteção que tenho é muito grande, que o vento significa mudanças e alegrias estão por vir. Sabe, Ana, quando a gente ama alguém,
Como amo os meus avós falecidos, esse amor se torna uma proteção, um escudo. O amor nunca morre, só se fortalece. Hoje estou mais feliz. Deus tem agido por caminhos misteriosos. Um dia, se tiver a oportunidade de te encontrar, contarei todos os fatos maravilhosos que acontecem comigo. É bom ser bom. Beijos em todos com muito carinho. Um beijo para você. Muito obrigada pelo seu relato. Ah lá, viu? Mais uma vez aqui o que eu disse do outro relato também. É bom ser bom. Quem esteve comigo? Olá, Ana Paula, acompanho o trabalho de vocês e acho maravilhoso. Obrigada. Venho entregar a vocês o meu relato. O que estão prestes a ler realmente aconteceu comigo. Meu nome é Fulano, sou de Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes. Hoje tenho 28 anos e o fato ocorreu-me aos 7 anos. E podem sim revelar meu verdadeiro nome e os nomes dos envolvidos em vídeo. Mas não. Um certo dia, minha mãe resolveu ir a um centro espírita de uma amiga chamada Fulana. E resolveu me levar junto, e eu fui. Se eu soubesse o que iria passar após pisar naquele lugar, eu não teria ido. Chegando lá, ela e a Fulana estavam em si, ou seja, conscientes ainda. Me abraçou, brincou comigo. Lembro de ter entrado na sala onde fazem os rituais. Atrás da porta havia um satanás de cera. Mas que chique, um satanás atrás da porta de cera, já derretido pela metade, dentro de uma bacia de ferro. Eu fiquei olhando aquilo, pois não é todo dia que vemos algo assim, não é mesmo? A minha mãe começou a conversar com ela e eu presente. Ela, a fulana, começou a manifestar. Após algum tempo, eu fiquei observando até que a entidade chegou. Se apresentou como... Falo aqui ou vai... Bom, se apresentou como Malunguinho. Eu não conheço também, gente, eu não sei. Malunguinho. Assim que essa entidade chegou, me olhou fixamente e foi logo dizendo que não gostava de criança e que eu tinha de sair. Eu obedeci e saí. Nesse tempo, eu tinha um boneco muito famoso na época, o Black Kamen Rider. Black Kamen Rider, é isso? E fui para a área de fora de casa. Fui para a área de fora da casa. E sem ter o que fazer, eu comecei a brechar o ritual, a fuçar o ritual pelas brechas da janela que dava para a rua. Ainda sem ter o que fazer, comecei a bater do lado de fora com o meu boneco, o Black Kamen Rider, na janela. Eu não sei que boneco é esse, agora eu quero procurar. Pera aí, gente, tem que visualizar. O Black Kamen Rider. É Kamen Rider, é isso? Kamen Rider? É aquele tipo Jaspion, só que parece uma formiga. É japonês? Agora já sei. Cadê? Voltando. Perdi o relato. Aqui, beleza. Aí comecei a bater do lado de fora com meu boneco na janela. A entidade Malunguinho me mandou parar. E eu continuei. E lá, já. Ele me mandou parar por 3 vezes e eu continuava a bater. Olha lá. Depois não sabe que a entidade fala que não gosta de criança. Mas você também... Olha, eu já tinha parado e ficava quietinha lá no meu canto. Enfim, ele pediu para eu parar por 3 vezes e eu continuava a bater. Então ele gritou: esqueleto, pegue ele. Esqueleto? Tipo, do He-Man? Com medo eu parei. Esqueleto, pegue ele. Com medo eu parei. A sessão terminou
e a fulana voltou ao normal. Brincamos e ela voltou ao normal. Brincamos e eu e a minha mãe fomos para casa. E agora que a coisa fica bastante séria. Na mesma noite, quando fui dormir, tinha a mania de dormir com a mão em cima da cabeceira da cama. Eu estava no chamado cochilo, não em sono profundo, e eu senti algo puxar a minha cama para frente e senti uma mão com ossos, tipo uma mão de caveira, segurar os meus dedos. E o pior é que você não consegue acordar. A minha mãe é católica e sempre me ensinou a crer em Deus e na Virgem Maria. Naquele momento, na hora do susto, em pensamento, eu pedi a Nossa Senhora que tirasse aquilo dali, e aquilo parou. Dia seguinte, contei à minha mãe o ocorrido. Eu tinha de ir para a rua comprar um lápis e fui. Havia uma encruzilhada para atravessar até chegar na loja que vendia o lápis. Pedi que uma moça me atravessasse, passei, comprei o lápis e voltei. Na beira da tal encruzilhada que tinha que atravessar para chegar em casa, algo aconteceu. Uma mão negra tapou meus olhos e a outra mão me empurrou. Eu, fulano de tal, fui atropelado por um carro. Contam-me que o motorista prestou socorro imediatamente após ser cercado por mototaxistas e me levou ao hospital. O motorista prestou socorro imediatamente após ser cercado por mototaxistas e me levou ao hospital. Fiquei em coma 3 dias, clavícula quebrada, perna quebrada, todo inchado. Porém, enquanto em coma, lembro-me claramente de ter estado em um lugar que era meio laranja com azul claro, e me vi em pé, e vi uma pessoa sentada no chão comigo, nos braços Uma pessoa sentada no chão comigo nos braços. Eu estava de frente para mim mesmo, nos braços dessa pessoa. Eu não vi o seu rosto, não havia nenhuma outra pessoa além de nós mesmos. Não havia som algum. Essa pessoa que estava comigo nos braços pegou um livro dourado, grande, abriu e leu várias coisas. A voz da pessoa que lia o livro era misturada, de voz de homem e mulher ao mesmo tempo. Não dava para saber se era homem ou mulher. Vestia uma espécie de manto branco. Não lembro de uma só palavra do livro, nada. Porém, lembro que após ler o livro, a voz me disse: "Agora você vai voltar." Quando abri os olhos, havia vários médicos à minha volta e eu sentia muita dor. Não havia dor nenhuma onde eu estava naqueles braços. Após alguns meses, me recuperei. Não fiquei com nenhuma sequela, graças a Deus. Um certo dia, minha mãe me levou a uma velha rezadeira que falou que o que me tinha ocorrido foi que a tal fulana, quando nós saímos da sua casa, ela mandava os espíritos nos fazerem mal, para que nós voltássemos sempre lá para gastar dinheiro, e que a entidade mandada foi para fazer mal à minha mãe, mas infelizmente me afetou. Ui, a falcatrua do fulana. Olha, até isso fazem. Manda a entidade para atormentar, para depois você vir até ela, para gastar um dinheirinho ali, para ela mandar a entidade embora. E assim fica sempre. Nunca mais a minha mãe voltou à casa da tal fulana. Hoje eu não sou cristão. Não frequento igrejas católicas nem centros espíritas. Eu faço as minhas preces em casa, em silêncio. Bem, Ana Paula, este é o meu relato. Que Deus te proteja e proteja a sua família inteira. Possuo outros relatos de visões obscuras que deixarei para outro dia. Mas uma coisa eu te digo. Após voltar daquele lugar que estive, se havia alguma mediunidade em mim, posso garantir que ficou muito aflorada. Beijos, até breve. Beijos para você, muito obrigada pelo seu relato. Que legal, existem vários relatos dessa entidade aí de luz que tem essa voz que é homem e mulher misturado. Então essa mulher não fazia as coisas boas não, né? Que coisa, olha, mandou atropelar. Ai, ai, ai.
Agora, quem esteve com você? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.